Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Senado aprovou em maio deste ano um projeto que inclui na Política Nacional de Educação Ambiental a campanha Junho Verde. A campanha, que dedica todo o mês de junho à conscientização ambiental, pode passar a ser, com esse projeto, uma campanha nacional. E os assuntos, os desafios são vários. Só este ano a gente tem aí o aumento no desmatamento, nas queimadas, crise hídrica, invasão de terras indígenas e o licenciamento ambiental. Para falar sobre esses assuntos, está aqui conosco o senador Jacques Wagner, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Carla, é um prazer conversar com você e com todos que nos acompanham pela TV Senado no programa Argumento. Senador, qual que é a importância de incluir na agenda nacional o mês inteiro dedicado aí à sensibilização e conscientização ambiental, que é a campanha do Junho Verde? Olha, Carla, assim como nós temos o Outubro Rosa, que alerta e conscientiza para o câncer de mama, e o Novembro Azul para o câncer de próstata, o Maio Amarelo para a segurança no trânsito, na verdade essa ideia veio da sociedade civil, foi aprovada já no Senado, falta aprovar na Câmara, de nós termos no mês que é dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, um mês inteiro, uma programação e um processo de conscientização. Esse, na verdade, é o primeiro ano que eu à frente da Comissão de Meio Ambiente, mas a ideia é que a gente possa transbordar isso não só para atividades no Senado, mas levar ao nível dos estados, do município, algo tão importante quanto a preservação, a conscientização da preservação do nosso planeta Terra, do meio ambiente, que hoje é a pauta, eu diria, mundial e a pauta central, o mundo inteiro dando uma guinada verde por reconhecer o aquecimento, a própria pandemia, o número de doenças que são transmitidas de animais para humanos e muitas das vezes pela quebra do equilíbrio ecológico. Então, eu fiquei satisfeito que a gente pôde aprovar e já começamos a programação. Senador, um dos temas aí que a gente não pode, se furtar a falar é a questão do desmatamento. O INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, segundo dados dele, o aumento no desmatamento na Amazônia foi de 41%, se a gente for comparar maio desse ano com maio do ano passado. O que o Senado pode fazer? Como é que pode se enfrentar esse problema, senador? Olha, primeiro não permitindo que o governo federal e alguns dos seus aliados consigam aprovar projetos que apontam no sentido contrário do que o mundo todo está pregando, apontam exatamente no sentido de mais desmatamento e mais desprezo pelo meio ambiente, como é o projeto que veio da Câmara do licenciamento ambiental, como é o projeto de regularização fundiária na forma como ele está apresentado, e nós temos que cumprir o nosso papel de fiscalizar. É preciso que o Senado da República, eu estou procurando fazer isso à presidência da Comissão do Meio Ambiente, o Senado fiscalize. Por acaso, eu lhe digo que nós aprovamos agora no começo da sessão desse ano, a política pública exatamente do desmatamento, que tem a senadora Elisiane Gama como relatora, para acompanhar todo esse processo durante um ano e fazer o balanço daquilo que está acontecendo. Nós temos um governo federal e um ministro do Meio Ambiente que, ao contrário do que deveria fazer, despreza, acaba posando com madeira ilegal, acaba trabalhando quase como um agente a favor daqueles que cometem o desmatamento ilegal, e aí é uma briga pesada que nós temos que ter, e hoje há o mundo inteiro olhando para nós. E, na verdade, há um mal-estar muito grande nessa área ambiental, na relação do Brasil com o resto do mundo, inclusive com sanções que podem prejudicar o nosso agronegócio. Então, o nosso papel é esse, e a ideia do Junho Verde é exatamente essa. Desde os bancos escolares, a gente despertar a consciência ecológica. Senador, houve também aumento nas queimadas, ali na região da Amazônia Legal, em 49%, segundo dados do INPE também, se a gente comparar maio com maio do ano passado com esse maio desse ano.
E aí não tem como a gente não lembrar do que aconteceu com o Pantanal ano passado, né, senador? O que pode ser feito para evitar que essa tragédia se repita? Olha, a ONU decretou a década de 2021 a 2030 a década dos oceanos e a década da restauração de ecossistemas, que o volume de ecossistemas que já estão degradados, não só no Brasil, no mundo inteiro, é muito grande. E é incrível de enxergar como é que o nosso governo federal não se dá conta disso e tenta negar a realidade. O aquecimento global é um dado objetivo, não se trata de posição ideológica, é um dado científico. O INPE, quando fala das queimadas e da devastação, desmatamento da Amazônia, ele não está dando uma opinião, ele está dando um dado. Então, negar esses dados e negar que nós estamos tendo aquecimento global, fazer como o governo federal fez, que não deixou acontecer a COP25, que estava programado para o Brasil, acabou acontecendo na Espanha, agora nós estamos preparando já a COP26, que vai acontecer na Inglaterra. A meta do mundo inteiro é nós chegarmos a uma redução da emissão de gases de efeito estufa e também de estabelecer a meta de, no máximo, chegar a 1,5 graus de aquecimento. O governo brasileiro, infelizmente, está de costas para isso e eu creio que o Congresso Nacional e a sociedade civil organizada têm um papel fundamental. O que a gente assistiu no Pantanal é consequência de décadas de descaso. Por isso eu digo assim, a pauta ambiental da preservação ela é emergente. Ou nós começamos agora, os meus netos, os seus filhos não vão ter um planeta habitável. Senador, o senhor falou sobre a questão do licenciamento ambiental, eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. A Câmara aprovou, né, essa flexibilização nas regras desse licenciamento ambiental para algumas atividades e a matéria agora está com o Senado. O senhor disse que essa é uma forma de evitar mais agressões ao meio ambiente, seria o Senado impedir a votação de matérias como essa. O senhor acha que existe espaço no Senado para evitar a aprovação dessa proposta, senador? Eu acho que algumas propostas no Senado a gente tem conseguido sensibilizar vários senadores. Essa pauta, por exemplo, ambiental, mesmo as pessoas vinculadas ao agronegócio, começam a se dar conta que não adianta produzir mais, desmatando, degradando, porque nós vamos sofrer sanções de fora para dentro do país, nós vamos produzir, não vamos conseguir vender. Então, eu acredito, como o Senado é uma casa onde você consegue aprofundar mais os debates, por sermos 81 e não 513, como é na Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que a gente consegue sensibilizar. E eu já percebo que nessa questão do licenciamento há eu diria assim, calma, vamos estudar. Nós tivemos ontem com o presidente do Senado para discutir essa pauta e eu creio que a gente vai fazer audiências públicas. A minha demanda, inclusive, ao presidente do Senado é que ela tramite, apesar do sistema que nós estamos vivendo por conta da pandemia, que ela possa tramitar com o relator já dentro da Comissão de Meio Ambiente, de tal forma que a gente possa ouvir a sociedade, ouvir especialistas e não fazer, me perdoe o termo, o liberou geral que essa proposta que veio da Câmara está propondo. O senhor falou também da proposta da regularização fundiária e eu queria perguntar para o senhor também se a MP, né, que pretende privatizar, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, também representa algum risco para o meio ambiente? Na minha opinião, sim, porque, na verdade, se a ideia for entregar para a iniciativa privada as grandes usinas geradoras, as grandes hidrelétricas, você também está entregando para eles o controle da administração da água. Por exemplo, a Chesf privatizada significa que a empresa privada que tomar conta da Chesf, ela também passa a ser dona, entre aspas, de toda a bacia, vamos dizer, do São Francisco, porque é dela que sai a energia gerada. Então, eu acho um risco muito grande. Nós temos aí os exemplos da Vale do Rio Doce, com os acidentes que tiraram a vida de muitos brasileiros em Minas Gerais, e, portanto, eu considero que a privatização da Eletrobras, além de ser um risco para o parque industrial brasileiro, além de apontar para um aumento do custo da energia, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, ele também é um risco para o meio ambiente. Por isso que eu acabei de falar, você vai entregar a gestão das águas dessas bacias
para os donos das hidrelétricas, o que, na minha opinião, é um risco muito grande. E no meio de uma crise hídrica, né, senador, que também é preocupante. A água está virando uma commodity no mundo inteiro, é chamado ouro azul, e eu não tenho dúvida que ela vai ficar cada dia mais importante na vida da gente. Eu digo sempre, nós nascemos dentro da água, que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, dentro de uma bolsa de água, e, portanto, a água é vida e a água é fundamental. Na minha opinião, a crise que a gente está vivendo é também o do descontrole, da usura, onde as pessoas querem ganhar tudo rapidamente e acabam degradando e arriscando o futuro da nossa vida no planeta. Senador, um outro assunto que eu queria falar com o senhor é sobre a invasão de terras indígenas que está acontecendo lá em Rondônia, principalmente é uma ação de garimpeiros, né? Essa ação de garimpeiros, ela compromete o meio ambiente, ela também é um risco? Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque primeiro você precisa respeitar as terras indígenas que já estão demarcadas. Mais uma vez esse governo federal e este ministro do Meio Ambiente não tem o menor apreço, a menor sensibilidade por tudo aquilo que representa a nossa história e a nossa tradição. Então o presidente da República é o primeiro a apontar o caminho, estimulando, eu diria, essa grilagem de terra. Eu não tenho dúvida que quando se entra numa terra indígena para fazer garimpo, a gente sabe o que quer dizer mineração. Mineração quer dizer exportação de minério e você fica com o buraco da mina ali. Serra Pelada está aí para quem quiser enxergar. Enquanto tinha ouro era maravilha. Hoje é uma pobreza absoluta. Então, além de ser um crime, porque estão matando indígenas, estão degradando as terras indígenas e invadindo aquilo que está demarcado, é para uma atividade que, na minha opinião, só serve ao garimpo ilegal e a essa exportação ilegal de riqueza brasileira. Senador, para a gente finalizar, eu queria que o senhor explicasse para a gente, contasse para a gente o que está previsto na agenda da Comissão de Meio Ambiente nesse Junho Verde. Nós temos basicamente esses 3 eventos. Um que foi a abertura do Junho Verde, que é sobre a alimentação. O segundo é a construção desse fórum com a sociedade civil para o arcabouço legal. E, por fim, encerrando o mês do Junho Verde, a gente vai ter essa webinar internacional com suporte da CEPAL sobre a transição justa. O que eu queria deixar como mensagem, Carla, é exatamente que o mundo está marchando nesse sentido. E nós precisamos entender que a agenda do meio ambiente ela veio para ficar. Não se trata de uma coisa lúdica, se trata de falar de emprego verde, de economia verde, de transição. Está se falando do hidrogênio verde, de outras formas de energia, como a eólica, solar. Ou seja, o mundo despertou que nós não podemos continuar tratando o planeta Terra da forma como víamos até agora. E eu entendo que o Brasil precisa se encaixar nessa caminhada. Esse é o esforço que eu estou fazendo na Comissão de Meio Ambiente. Obrigada, senador, pela sua participação aqui conosco e um bom trabalho. Bom trabalho a você e obrigado a todos pela atenção. E obrigada a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo argumento.